Vamos dar continuidade na construção da nossa API. Hoje faremos o CRUD do usuários. Para a gente ganhar tempo, eu já fiz toda a implementação. Basicamente, eu vou mostrar para vocês os métodos que foram criados e a utilização de cada um deles. Vamos aqui para o nosso Lázaro. Aqui no DB usuário, eu implementei três métodos: o post, o put e o delete. O post a gente recebe um JSON string com os dados do usuário que queremos cadastrar e retornamos um JSON Object com o ID e as outras propriedades do usuário que foi cadastrado. O put, a gente recebe um JSON string do usuário que será alterado, inclusive com o ID nesse JSON string, para a gente fazer a alteração correta do usuário, e retornamos, caso houve alteração, de fato no banco, a gente retorna o objeto alterado, que é o usuário. O delete, a gente recebe o ID dele e retornamos um verdadeiro ou falso, caso o usuário não tenha sido excluído do banco. Eu vou mostrar aqui a implementação dos três métodos. O post é bem simples. Antes de a gente entrar aqui na explicação desse método, eu fiz uma alteração no nosso DBUtils. No nosso DBUtils, eu criei um método getNextID, que é para pegar o próximo ID da tabela informada, e adicionei uma propriedade de leitura para o nosso fConexão. O nosso getNextID, ele basicamente, a gente criou uma query, instanciou ela e adicionou a conexão a ela, e aqui a gente faz esse select next val. Isso é uma função do Postgre, e o que ela faz? A gente passa para ela um sequencial, um nome do sequencial, e automaticamente ela pega o último número gerado e incrementa ele e retorna para a gente o número incrementado. Como o nosso ID ele é um serial, e aí para a gente achar esse sequencial, a gente usa esse pg get serial underline sequence, que também é outra função, e eu passo o nome da tabela, o nome da ID, ele se garante de encontrar o sequence, e o next val vai se garantir de incrementar o valor do sequence e retornar para a gente. E aí esse alias que eu dei aqui, que seria o ID corrente, eu retorno para quem chamar esse cara. Vamos lá para o método post. Aqui a gente já dá um start transaction usando a propriedade de leitura lá da nossa classe DBUtil para a gente iniciar uma transação no nosso banco. Aqui eu dou um get JSON pegando o JSON string que vai vir na nossa requisição, e aqui eu faço o uso dele pegando os valores pelo nome da propriedade que está no JSON. E aqui eu faço uso do getNextID. Traga para mim o próximo ID do usuário, da tabela usuário. E atribuo, porque no final aqui eu faço uso dele para retornar no nosso JSON de retorno. Aqui eu executo o script do SQL, e dou um commit. E aqui o meu result seria o nosso JSON data, casteado para um JSON object, e aqui embaixo eu faço a atribuição para uma propriedade ID, o valor do ID que a gente criou. Em caso de erro, se tiver em transação eu dou um rollback, e aqui eu coloco a mensagem com o erro e o nosso código 500. O método put, ele é igual, eu vou parar que está em execução aqui, ele é igual ao método push, com a diferença que a gente espera receber um JSON string com o ID do usuário, e aqui a gente faz a execução do update. O ID é obrigatório porque ele é quem vai identificar o usuário que estamos alterando. Eu dou um commit, e aqui a diferença é essa. Se por acaso eu tentei atualizar um usuário que ele não existe no nosso banco, o ID é diferente de um usuário que é existente no nosso banco, esse rows affected vai ser igual a zero, então não houve alteração no banco. E aí a gente não retorna nada, mas se houve alteração a gente vai retornar o nosso objeto atualizado, que é o nosso usuário válido. Em caso de erro,
Do mesmo jeito, a gente dá um rollback e mostra a mensagem. O nosso método delete, a gente recebe nosso ID, iniciamos a transação, executamos a nossa query com o ID, atribuímos o ID aqui ao nosso parâmetro, executamos o SQL, se houve exclusão, esse cara aqui vai ser maior do que zero, e aí a gente retorna um verdadeiro, senão vamos retornar um falso. E em caso de erro no commit aqui, na execução do nosso SQL, vai dar um rollback e exibir a mensagem de erro. Isso, vou salvar aqui, isso foram os 3 métodos que eu implementei no DB usuário. E agora vamos para nossas rotas. Aqui eu implementei também os 3 métodos, o post usuário, o put e o delete. Vamos para o put. Praticamente é parecido com nossas outras rotas protegidas, né? A gente vai ter aqui a validação, né, da proteção. E a gente tem uma validação do conteúdo que é passado na nossa requisição, que no caso seria o nosso JSON. Caso esse conteúdo não seja passado, ele vai retornar um bad request, né, que é um 400, informando que a requisição é inválida, o conteúdo está vazio. Aqui teria que ter uma API mais de produção, né, digamos assim, aqui teria que ter mais validações, né, se tem todos os campos passados, aí o ideal teria que ser uma outra classe de validação, né, para ser usado. Mas como aqui é só um exemplo básico, aqui eu só estou validando o conteúdo, se está sendo passado ou não. Aqui embaixo a gente já vai instanciar o nosso DB usuário e vamos usar aquele método que é o post que a gente acabou de mostrar. Se deu tudo certo, ele vai retornar o JSON, né? O objeto JSON. E aqui a gente vai colocar o status code 200. Aqui poderia ser 201, que é o created, né? Mas eu estou usando 200 mesmo. E em caso de erro, a gente vai retornar o código e aqui eu estou adicionando, né, ao nosso conteúdo um erro e a mensagem de erro. E aqui embaixo já é como os outros métodos que a gente já viu e implementou. O put usuário basicamente é igual ao post. A gente valida também o conteúdo e aqui a gente instancia o put e passa o content da requisição. Se deu tudo certo, né, a gente vai retornar o 200. Em caso de que não atualizou o usuário, esse usuário não existe no nosso banco, esse cara aqui não vai existir, não vai estar criado, a gente vai dizer que é um bad request. E em caso de erro, né, a gente retorna a mensagem de erro e o status code. O delete, a gente também valida, né, a autenticação básica, e aí a gente vai validar se foi passado na URL, né, o parâmetro ID. Se não foi passado, a gente dá um bad request dizendo que o ID é inválido. Caso tenha sido passado, a gente vai chamar o nosso método delete, que ele retorna um booleano, né? Se ele conseguir excluir esse ID, a gente faz um passe aqui, né, para poder converter o ID para um inteiro válido. E se ele conseguir excluir, a gente retorna um 200, se não, ele retorna um 404. Esse método, ele não tem conteúdo de retorno, né? Só vai ter conteúdo de retorno em caso de erro. Pronto. A implementação dos 3 métodos da rota, né? E aqui a gente vai registrar nossas 3 rotas, que são as 3 rotas aqui, que é o usuário, usando o verbo post para o método post usuário. Aqui também a rota usuário, usando o verbo put, atribuímos também o método put usuário. E aqui a rota com o parâmetro ID, né, usando o verbo delete e atribuímos o método delete usuário. Feito isso, nós vamos testar a nossa API. Vamos executar. Se a gente aqui cadastrar alguns usuários, por exemplo, né, isso. Vamos criar aqui um novo request. Vamos usar o método post e aqui a gente vai pegar essa mesma URL. Vamos testar aqui a autenticação. Continue. Aqui ele vai dizer, né, que o endpoint requer a autenticação. Vamos nos autenticar. Vamos dar um send. Agora ele vai criticar do conteúdo que a gente não passou. E aqui no nosso body, em how, a gente vai colocar o nosso JSON. Eu vou pegar aqui, vou pegar só apenas um desse aqui, tá, só para pegar esse conteúdo. E aqui a gente vai colar.
A gente não precisa passar o ID. E aqui a gente vai colocar um teste 100 e o login aqui ele é único no banco. Se a gente passar um login que já existe lá, ele vai criticar. Vamos inserir esse cara, vamos dar um send. Ele cadastrou, o ID dele é o 24, a gente pode vir aqui e botar o 24. Está testada a nossa rota de inclusão de usuários. Vamos criar uma outra rota, que seria a de atualização, que é o verbo put. Vamos copiar aqui o nosso URL, vamos colar, vamos testar a autenticação, ele vai criticar a autenticação, isso, vamos vir aqui, nos autenticar, vamos dar um send, ele vai criticar o conteúdo, e aqui vamos vir no conteúdo, né, mudar para JSON, e vamos passar esse cara aqui, ó. Vamos vir aqui, vamos mudar só o teste dele, teste editado, é isso. Temos que passar isso. Isso aqui seria uma validação para ser feita, né, no método put. Era bom ter uma validação para validar se tem um conteúdo e aqui se foi passado um ID, né, no nosso conteúdo. Isso vocês podem fazer. Eu vou dar um send aqui para a gente testar a atualização. Ele atualizou, botou e retornou editando. Vamos só validar se realmente trouxe o cara editado aqui. Trouxe, ou seja, atualizou no banco. E por último, nossa rota de exclusão. Vamos adicionar o URL. Aqui o verbo é delete. Vamos testar a autenticação. Ele reclamou da autenticação. Vamos nos autenticar. E agora ele vai reclamar do ID, né, que não foi passado, o ID válido, né? E para isso a gente precisa dizer quem vamos excluir. No caso, vamos excluir o 24, que é o que a gente acabou de criar. Vamos vir aqui e dar um send. Ele retornou 200. E se a gente vier aqui consultar, ó, não vai trazer, ó, not found. Se eu tentar excluir esse cara novamente, ó, ele também vai dar um not found, ó, que não existe mais. Existem melhorias para ser feita aqui, né, justamente na questão das validações dos dados, e praticamente é isso que eu queria mostrar.